Vou começar o debate com o José Carlos Blatt, tá? Ele trabalhou com o Dallagnol ao lado do promotor em vários casos. E, Blatt, eu achei uma vergonha essa cassação. Até porque foi o que eu falei, né, no Linha de Frente, lá com o Pavinato, que tá chegando aqui também pra roda. Tem muitos convidados. Bibo Nunes vai entrar, Carlos Jordi provavelmente vai entrar com a gente pra falar sobre todos esses assuntos. Agora, foi o que eu falei. Será que a ficha do Dallagnol, ela tem mais sujeira, porque não é ficha limpa, que eles dizem, do que a da maioria dos deputados que estão lá? Porque eu não consigo entender essa cassação, Zé. Eu queria saber a sua opinião. Na verdade, foi absolutamente ilegal, na minha visão, absolutamente fora de propósito. Ele não tinha nenhum processo administrativo disciplinar em curso. O que ele tinha são reclamações disciplinares, que é muito comum aquele promotor ou procurador mais combativo ser representado na corregedoria, né, prestar informações, mas não havia nada, absolutamente nada. Tanto é que para se colocar à disposição para ser candidato a deputado, ele apresentou uma certidão negativa do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se a moda pega, é o seguinte: essas reclamações disciplinares seria o equivalente a um inquérito policial. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: quantos, quando apresentaram seus nomes para serem deputados, senadores, governadores, etc., não tinham algum inquérito policial em curso? E talvez, pela interpretação que deu o TSE com relação ao Dallagnol, essas pessoas estariam fugindo também para alcançar o foro privilegiado. Então, dois pesos, duas medidas nesse Brasil. Na verdade, para mim, aquilo é um ato realmente abusivo. O Deltan Dallagnol foi um excelente procurador da República, fez um trabalho maravilhoso na Lava Jato. Ele tem um legado, né, que ele deixou para o povo brasileiro, então eu acho que isso a gente pode debater com bastante profundidade hoje aqui. Ô Blá, eu vou fazer aqui um desabafo, porque o Pavinato, ele já disse isso algumas vezes, né? Um cara que estuda muito, um baita jurista. Ele já falou, a lei acabou no Brasil. Ele já fez esse desabafo. E eu te pergunto, porque você disse, o Ministério Público Federal aprovou, sem dúvida, que o Dallagnol fizesse sua campanha e fosse eleito. Ele foi eleito um deputado federal. Aí a gente vê o STF agora, o TSE, na verdade, pode recorrer ainda ao STF. Agora, o TSE passando por cima do Ministério Público Federal e caçando o Dallagnol. A pergunta que eu te faço, eu li, né, e a gente sabe que as pessoas que estudam a situação do país leram também que ele tem 5 dias para apresentar uma defesa. Só que nos bastidores eu te perguntava, Blatt, tem chances, então, dele recorrer, dele acabar com essa cassação, dele voltar a ser deputado? E você mostrou que você não tem muito otimismo nisso. Ou seja, o cara vai se defender à toa. Você acha que de nada vai adiantar e eles vão impor essa cassação? O que vale é a decisão do TSE. O que vai acontecer agora na Câmara dos Deputados é algo formal, né, exigido inclusive pela Constituição Federal, onde ele vai apresentar sua defesa. Isso vai ser apresentado à mesa da Câmara e, obviamente, a cassação dele já está determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a Câmara dos Deputados nada pode fazer com relação ao mérito, né? Mas e a corregedoria da Câmara? A corregedoria vai fazer, obviamente, o que determina a Constituição Federal. É um processo que se instala para qualquer caso desses de inexigibilidade ou de cassação de mandatos dentro do Congresso Nacional, onde se encaminha a corregedoria, se faz ali a ampla defesa sobre os aspectos formais. Ali, obviamente, ele vai colocar detalhes importantes que talvez sirvam para a sua defesa no Supremo Tribunal Federal, se assim for o desejo do Deltan, né, ou se haver a viabilidade técnica para esse recurso, mas infelizmente a cassação já se deu, obviamente, pelo aspecto material, ou seja, não tem como recorrer. Não há como recorrer. Então vai ser só um teatro isso, Blatt? Não é um teatro. Porque estão dizendo, ele tem 5 dias para apresentar uma defesa. Então quem lê isso acredita, ele vai apresentar uma defesa, pode ser que tenha uma reversão. Então é um teatro. É que a Câmara dos Deputados vai analisar o aspecto formal da decisão. Eles não podem mexer na decisão. Então seria uma interferência, né, da Câmara dos Deputados com relação àquilo que foi determinado pelo TSE. Mas aí eu vou te questionar. O Judiciário interfere na Câmara?
Sim, por que a Câmara não pode interferir no Judiciário? Porque é o que eu falo, são 3 poderes. Hoje parece que só existe um poder no Brasil, que é o Judiciário. Infelizmente, nesse caso, concretamente, né, há regras estabelecidas, são regras rigorosas com relação ao aspecto formal que será examinado pela Câmara dos Deputados e a Câmara, infelizmente, né, nesse caso que eu acho um absurdo que aconteceu com o Deltan Dallagnol, é um precedente muito perigoso, porque todos aqueles que tiverem, né, eventualmente uma investigação sem conclusão, né, são tecnicamente ficha limpa, né, podem estar sujeitos a esse desdobramento. Aliás, quando o Dallagnol, esse mesmo pessoal que recorreu ao TSE, recorreu ao TRE do Paraná e o recurso deles foi julgado indeferido. E quando ele se filiou e se colocou à disposição ali para uma vaga como deputado federal, o TRE do Paraná também deu ali o aval para que ele pudesse seguir adiante. Então, é algo que realmente mexe com o ordenamento jurídico, é uma decisão, ao meu ver, em tese, bastante temerária. Ô Márcio, já vou te chamar, que eu sei que você quer trazer um contraponto, mas primeiro eu quero ouvir desabafos. Nessa igreja, seja muito bem-vindo aqui ao Tá na Roda. Muito obrigado. E eu vou fazer um desabafo aqui e peço que você diga a sua opinião. Porque como a gente viu, né, e a gente tá vendo na tarja que tá escrito aí embaixo, Filipinho colocou, PT pede e TSE caça mandato de Dallagnol. Ou seja, PT pede, a esquerda pede. E isso que é o bom da internet, né? Porque a PL da censura pode acabar com isso, mas ainda não acabou. E eu vi vários vídeos recuperados do Lula, dizendo que ele queria vingança não só contra o Moro, contra o Dallagnol. Sim, claro. Ele falava, eu vou voltar contra esse Dallagnol, eu vou voltar contra o Sérgio Moro, eles vão pagar. A internet tá cheia de vídeos aí do Lula falando, ainda preso, que ele voltaria. E aí eu te pergunto, essa vingança já começa a acontecer? E outra, o judiciário, então, vai seguir todos os pedidos que vierem do governo Lula? Porque é isso que tá me passando por enquanto. Eu espero que não. Mas você sabe que a colocação da situação de hoje contrapõe de alguma maneira 2 teorias. O primeiro é a Constituição da República, Montesquieu, 1748, o espírito das leis, em que tinha claramente a definição de 3 poderes diretamente indivisíveis e que não poderiam trabalhar um com o outro, porque senão alterava a ordem, que era o executivo, executa, o legislativo faz as leis e o judiciário que se encarrega do cumprimento da lei e, no caso do Superior Tribunal, Supremo Tribunal Federal, do respeito da Constituição. E tem uma característica nesse livro do Espírito das Leis que menciona que o judiciário deve ser invisível e nulo. E eu faço um desafio para as pessoas, para qualquer pessoa na rua da tua família e pergunta, me dá 11 nomes dos jogadores da seleção brasileira. E provavelmente 5, 6, 7. Me dê os 11 nomes do Supremo Tribunal Federal. E se não vai os 11, vai 10, vai 9. Mas sabe, então viraram estrelas. Essa visão de invisibilidade não existe mais. E aí se contrapõe no final dos anos 1800 com uma teoria de Max Weber que se chama a teoria da dominação, em que um dos poderes, através de ações concretas contra a população, pega a dominação dele. E de alguma maneira o que a gente está observando, todos nós temos muito cuidado no que falamos, não na forma em dizer não vou reclamar, não, vou reclamar, mas tenho que tomar muito cuidado em como reclamo, porque posso ficar em shadowban, já aconteceu comigo, posso ter umas contas de redes sociais abolidas, pode ter um problema judicial. Então essa teoria da dominação e a falta de invisibilidade do Supremo Tribunal Federal, do judiciário em geral, é o que preocupa. E ó, eu vou passar pro Márcio, que ele vai trazer o contraponto dele, e ele quer trazer esse contraponto, e a gente dá liberdade para isso. Agora, eu também vou querer recuperar com vocês depois, com o público que tá com a gente em casa e também aqui na roda, sobre o questionamento que eu fiz ao Magno Malta, né? No Linha de Frente, o Magno Malta que é senador, esse embate, não é um embate, né? Eu questionei, viralizou. Por quê? Porque eu falei para ele, tudo bem, você tá indignado.
Eu estou indignado, o povo está indignado em grande parte. Mas e aí, o que os senadores vão fazer? Porque a gente vê senador falando em rede social, a gente vê deputados falando em redes sociais, fazendo discurso, mas e a ação? O que os senadores vão fazer? E o Magno Malta, ele foi bem curto e grosso comigo, ele falou: Thiago, você está cobrando só de mim. Eu faço a minha parte, mas e os outros? Dando a entender que tem muito senador com medo de bater de frente com o judiciário. Porque, vamos ser sinceros, o legislativo faz as leis, como disse o Segré. O judiciário prega, faz com que elas sejam seguidas. Então, Márcio, daqui a pouco eu vou trazer esse debate aqui para a roda. O que os senadores podem fazer e por que não fazem, os senadores de direita e também deputados. Mas eu sei que você quer trazer seu contraponto. Então vai, fala, se abre, pode falar. Bem, esse negócio de contraponto aí por sua conta, viu? Porque eu tô aqui como convidado, eu tô discutindo os assuntos que aparecem aqui. O negócio é o seguinte: primeiro, qualquer político que tenha 345 mil votos tem que ser respeitado. E não foi. Tá? Segundo, se dependesse aí de você e do Blatt aqui, o Dallagnol já estaria sepultado. Nós ainda temos, nobre promotor, 5 etapas de defesa do Deltan. Ou seja, esse negócio não acabou ainda. Então, isso aí tá, vamos dizer, sub júdice, né? Lamentavelmente eu não sou jurista, mas como eu não sou jurista, eu preciso recorrer ao bom senso. E eu sei que temos aí mais 5 etapas e ele vai defender. Agora, quando eu leio aqui, né? PT pede, TCE... Veja bem, uma série de partidos pediram isso, mas esse negócio, Thiago, isso aí começou no ano passado, lá no Paraná, com um deputado do PL. Essa bronca toda com o Dallagnol começou lá atrás com um deputado do PL. Ou seja, não tem esse negócio de uma chancela do PT. Uma coalizão de partidos ligados junto com o PT e tal, pediu isso aí, mas esse negócio, ele não começou com o PT. Agora, se alguém ficou magoado com alguma decisão, é difícil você ser condenado por alguém e depois não fique magoado. Mas eu não acredito que isso tenha, Blatt, só um nome, que, ó, fulano pediu a cassação de Dallagnol. Mas quem disse que estava buscando vingança foi o Lula. O Lula tem vários vídeos do Lula dizendo que ele quer vingança, que ele vai atrás do Dallagnol, que ele vai atrás do Moro. Então eu não estou supondo que o PT é o grande interessado. O PT é o grande interessado. Eu acho o seguinte: eu li muitas coisas, tenho acompanhado isso aí, não tenho visto nem ouvido a palavra vingança, a não ser de vocês aqui. Você não ouviu da boca do Lula? Ele falou que vai vingar. Então recupera, Felipe. Felipe, pode recuperar. Então agora eu vou fazer questão da gente recuperar a palavra vingança saindo da boca do Lula. Filipinho, isso é uma obrigação nossa. Pegar esse vídeo do Lula gravado. Thiago, não foi um vídeo vazado, não. Foi gravado. Thiago, ele falou em vingança. Não fomos nós que falamos em vingança. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque senão acaba virando verdade. Mas ele falou, não vira verdade. Sabe, isso é verdade. Nós estamos num momento do país que as coisas estão acontecendo e nós temos um presidente no poder que, gostando ou não, a gente precisa entender que o Brasil mudou de gestão. E às vezes... Mas então me mostra essa mudança de gestão, porque ele não age, ele não faz nada, ele só ataca os outros. Olha lá o resultado do segundo turno. Ele que disse que o amor venceu, ele só prega o ódio. Olha lá o resultado do segundo turno, que você vai ver onde aconteceu a mudança de gestão. Bem... Esse é outro assunto. Então, mas tudo bem, outro assunto, dá pra gente discutir agora. Agora, eu respeito muito, acho que o Dallagnol é uma pessoa que deu uma contribuição grande. Acho que a Lava Jato fez um trabalho bom, respeitado. Agora, sabe, começar a levantar que é vingança, que só tem o PT, que o Lula quer isso, que o... Gente, vamos com calma. Felipe, você já conseguiu ouvir? E ele ainda tem vingança. E nós ainda temos. Porque não sou eu que estou falando de vingança. Você está falando, a falar de vingança não sou eu. Foi o Lula. Na verdade, na Câmara dos Deputados, obviamente que a gente torce. Gostaria muito, né, que isso fosse revertido, mas é uma decisão judicial.
Não há a menor possibilidade da Câmara dos Deputados reverter uma decisão judicial. O que há a possibilidade dele, obviamente, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e que deve fazê-lo, porém, lá também o ambiente é bastante hostil, ao que tudo indica. Eu não estou dizendo, não estou fazendo um julgamento com relação aos 11 ministros que estão da seleção do Supremo Tribunal Federal, mas é realmente uma situação dramática, para o Deltan, sob vários aspectos, e que há efetivamente um gostinho de vingança. Tanto é que depois da sessão do TSE, se vocês quiserem, podem recuperar. Foi comemorado. Os advogados, inclusive do PT e de outros partidos, comemorando em alto e bom som. Fazendo L. Tinha fotos com Lzinho. Tinham fotos. O que nos preocupa hoje, acho que nós estamos vivendo a era dos extremos. Isso é muito perigoso. Tanto dentro do Ministério Público, e digo que é importante também que se faça uma reflexão sobre as instituições, não só sobre as pessoas, mas estamos vivendo o mundo do extremo, extrema direita, extrema esquerda, o extremo poder determinado por um relator de um processo no Tribunal de Justiça, por um relator no TSE que efetivamente foi investigado, ao que tudo indica também, ou foi investigado ou apontado como tendo participado de alguma maneira, não sei, com relação ao Odebrecht. Enfim, há tantas coisas aqui que acabaram se mesclando, e essa decisão realmente ela é algo surreal sobre a jurídica. Eu acho que você tem razão. Vem aqui com a câmera rapidinho, vem aqui e mire nele, por favor. Traz a câmera, pronto. Tá recuperado. O Thiago deve gostar muito de mim. É lógico, eu te adoro. Você deve gostar muito de mim. E você tem coragem por estar aqui. Hein? Agora, você falou que eu tô falando em vingança. Nós estamos falando em vingança. Então agora eu vou te provar que não fui eu que falou em vingança. Olha aí, vamos soltar o vídeo agora, e quando voltar a gente volta de novo, os dois no quadro, pra ver se fui eu ou não. Bota o Lulinha, paz e amor, fazendo esse discurso, Filipinho, pro Márcio saber quem falou. De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu desse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. E eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Eu não vou sossegar enquanto eu não fufu, você sabe qual é a palavra, o Moro. Escuta. E aí, fui eu que falei em vingança? Até onde eu sei, nós estamos falando do Deltan Dallagnol. Teve vídeo também do Deltan. Tem vídeo do Deltan também. Então roda. Vamos buscar. Não, a gente vai buscar. Busca aí. Filipinho, eu tenho esse vídeo. Se você não achar, me fala que eu te mando. Mas eu posso dizer uma coisa. Tem ele falando Dallagnol com ódio. O Márcio tá advogando bem. Tá, ele tá bem. Pena que a gente tem provas. Thiago, vai. De qualquer forma. Hoje no Brasil, mesmo com prova, a coisa não vai, né? Tem isso. O Blatt. Mesmo com provas, hoje tá complicado. Pode ser que em algum momento, e todos nós, em algum momento que a gente tá com a cabeça mais cheia e um pouco mais revoltado, a gente pode falar bobagem. Vingança, vindo de qualquer parte, seja do executivo, seja do legislativo e seja do judiciário, é uma palavra extremamente forte. Hoje, nós precisamos esquecer essa palavra vingança para tocar o país. E se o presidente disse isso, eu vou dizer para ele que ele tem que esquecer essa palavra nesse momento, independente de qual seja o pensamento dele. A gente precisa ter paz e a gente precisa reconectar os extremos que o meu querido amigo Blatt falou aqui, é verdade, né? O país está dividido, aliás, o mundo está polarizado. Mas você tem razão. Se é no viés de vingança, não pode ser o V de vingança. Agora, o Scaff... Descer do palanque também. Scaff, ele falou, e aí eu vou jogar pra você, ele falou, pessoas quando estão, revoltadas, elas falam besteira. Eu não lembro dessa defesa quando era o Bolsonaro. Quando era o Bolsonaro, qualquer besteirinha... Nossa, que absurdo o que falou o Bolsonaro. Agora, a gente tem que entender... Foi num momento de revolta. Não tem que entender. Um presidente da República, ele nunca pode falar de forma gravada. Ele falou, estava gravado. Curto e grosso, que ele não vai sossegar enquanto ele não ferrar o Sérgio Moro, para não usar a palavra que ele usou, e que ele busca vingança. Que ele estava ali para se vingar. Não Thiago, pode. Um presidente eleito não pode falar isso. Eu espero sinceramente, e estou alinhado com você, não dá para um presidente pensar em vingança.
E acho que nesse momento, nessa altura do campeonato, com as coisas que estão acontecendo, a economia crescendo, as coisas, enfim, uma série de coisas que o presidente tem que fazer, não dá para pensar em vingança. E outra coisa, não dá para ficar olhando pelo retrovisor. Fala, Scarfe. É isso aí. Bom, olha, eu queria comentar com relação ao caso do Dallagnol, e o exemplo que o Blatt deu foi muito importante. Vamos fazer a seguinte pergunta: quantos parlamentares que estão hoje eleitos nessa legislatura têm uma condenação em primeiro grau? Centenas. Mas por que eles são ficha limpa ainda? Porque eles não foram condenados ainda por um tribunal. Imagine a situação do Deltan. O Deltan, ele não foi vítima de um ativismo judicial. É pior. Ele foi vítima do chamado direito alternativo. Ele alterna de acordo com aquilo que eu, juiz, quero, e não com o que a lei quer. Veja só, é muito importante a gente fazer isso. Não é uma questão de vingança ou não. É que o ordenamento jurídico está revoltado com esse julgamento. Porque se muita gente tem inquérito policial, processo em andamento, condenado em primeiro grau e é ficha limpa, como pode alguém que poderia sofrer uma punição ser cassado? Olha só, esse poderia... Nem processo ele tem. Viola uma coisa que todos os petistas jogavam no colo do Lula. Peraí, ainda falta um recurso. Ele está sob a presunção da inocência. Quer dizer, onde foi colocada a presunção da inocência do Dallagnol? Ele pede exoneração do cargo, Blatt, o dia que ele quiser. Claro. Eu fui delegado de polícia, eu pedi exoneração o dia que eu quis. E aí? Eu que mando eu peço exoneração e foi concedida. O Dallagnol pediu e foi concedido. Agora, não obstante não ter tipicidade para caçar ele, porque não tinha o processo administrativo, isso está na lei. Aliás, o próprio relator fala isso. Como é que ele fala que não tinha o processo e diz que e caça o mandato de alguém que não tinha processo anterior? Se a lei diz, olha, se você pedir exoneração tendo um processo em andamento, você não pode ser candidato. Só um aspas aqui, pra gente colocar. Isso também viola a presunção da inocência. A própria lei deve ser mudada, porque ela viola a presunção da inocência, porque você não sabe... Exato, você não sabe se esse processo administrativo, ele vai dar no quê? E se ele der uma absolvição? Então eu tenho um processo administrativo, eu não posso me candidatar nunca, porque ele vai terminar daqui 20 anos e um algoz meu tá lá no processo administrativo e assim, ó, eu vou engavetar isso aqui, assim determinada pessoa não pode mais se inscrever. Mas não. Ele teve a candidatura deferida pelo TRE, ele concorreu 2. Ele ganhou a eleição 3. Ele foi diplomado 4. Ele tomou posse 5 e ele exerceu o mandato 6. São 6 atos jurídicos perfeitos que foram desrespeitados pelo TSE. Então, essa insegurança jurídica que a gente não consegue engolir, porque o direito alternativo, entre aspas, ele não é permitido na Constituição. Nós somos legalistas. E se está lá na lei que é um processo administrativo, mesmo assim eu sou contra, porque eu acho que isso viola a presunção da inocência, nem isso tinha. Então, na verdade, o judiciário rasgou a certidão do Ministério Público, disse, olha, Ministério Público, vocês certificaram que ele não tinha nada? Para mim isso não vale nada. Esse documento público não vale nada. Ou seja, eles estão rasgando o Ministério Público, eles estão rasgando o Legislativo, eles estão rasgando tudo. Tudo, ninguém. Eles mandam no país e ponto. Inclusive, o desrespeito à instância inferior que analisa toda a documentação, eu acho que isso é muito grave, né? Porque quando você registra a sua candidatura, você tem um TRE, também composto de juízes, de advogados, de desembargadores que disseram, não, ele não tem processo administrativo, porque senão, Blatt, teriam indeferido lá atrás. É óbvio, essa que é. Com certeza.